a gravar a nossa aula também, né? E a partir de agora a gente já vai adentrar a nossa oficialização da aula. Então, eu quero iniciar falando sobre a aula de ontem, né? Eu terminei gastando 10 minutos para colocar todo mundo e no final faltou uns 5 minutos. E hoje eu vou tentar ser mais breve, mas eu já gravei também o vídeo com a aula de hoje todinha, porque se for preciso eu envio para vocês, para ninguém perder conteúdo, viu? Uma aluna, aliás, vários já tentaram falar comigo hoje, e uma aluna exclusiva, ela me perguntou sobre a aula de sábado. A aula de sábado, ela vai acontecer pela manhã, tá? De 8 às 11. Aí eu... E por que nós vamos ficar tendo aula de sábado, professora? Pode me explicar o porquê mesmo? 3 sábados, porque era à distância, agora está sendo tudo à distância. E aí, para ser à distância à noite, aí fica mais complicado, né? Porque muita gente tem seus compromissos com família. Aí vai ficar para de manhã. Eu já conversei hoje com a professora Hildes e conversei com a professora Lourdes, porque esse horário, tudo que está sendo organizado foi uma resolução que o ITOP mandou para o MEC, que passou e que aceitou para ser dessa forma. Então, a gente não pode estar mudando muita coisa, viu? Eu conversei o seguinte, nem todo mundo vai poder, mas aí assim, eu vou gravar a aula e os que tiver em serviço, que tiver no local de trabalho, que não pode, não tem como você parar de atender alguém para poder ir para a aula no sábado de manhã. O que eu vou fazer? São 3 sábados e nessas minhas aulas eu vou gravar e vou enviar o vídeo, porque depois a pessoa, quando sair do serviço, assiste a aula e as atividades vão estar no live e ela vai fazer. E eu vou deixar aberto o final de semana todo. São só 3 dias, tá, gente, na minha matéria. Aí as outras eu não sei como é que vai ser, como é que vai ficar. O que eu sei para vocês é que não tem essa aula, 2 aulas à distância no mesmo dia, né? E agora tem que ser tudo com registro, tudo salvo, tudo. Vocês podem observar que está todo mundo acompanhando e é muito complicado eu fazer diferente. Professora. Fala, meu bem. Mas por que, se não tivesse presencial, não ia estar na faculdade de sábado? Eu quero saber por que não tem aula de sábado. Vocês fariam à distância no sábado. Lembra como é que era? Era pelo Essa live. matéria é AD, Tia Neide. Tinha 3, toda vez tinha 4 encontros à distância, lembra? Que nós fazíamos. Sempre teve, a gente fazia, só que a gente não era obrigado a registrar. E agora nós somos, porque já tem uma, nós estamos registrando só 40 minutos. O resto tudo está sendo pelo live. Eu não sei se você conseguiu compreender, mas uma dúvida maior pode falar com a professora Lourdes ou com a Ana, porque foram desses... Aquelas atividades que tinha todo mês, é isso? 4 atividades, é isso? Era 4 atividades por módulo, lembra? Agora Entendi, serão... agora entendi, professora. Obrigada. Nada, meu amor, agora serão só 3, tá? Ok, então vamos começar? Todo mundo ok? Vou organizar aqui para eu ir para o ladinho. Aí, então vamos lá. Para nossa aula de hoje, nós vamos estar trabalhando, né? Vocês já sabem qual é o nosso curso, já sabem que a nossa disciplina é Educação e Direitos Humanos, o curso é de Pedagogia, eu sou a professora Nerci, e a nossa temática de hoje é voltada para a construção da pessoa como um sujeito de direito. Quando a gente fala na construção da pessoa como um sujeito de direitos, nós estamos falando que as pessoas, elas não são automaticamente caídos do céu os direitos delas. Essas pessoas, elas ganham esses direitos. Ué, não está indo? Ela
só um minutinho, admitindo aqui mais colegas, elas ganham esse direito com a legislação, mas elas não têm esse direito na prática. Então, essa garantia existe nas leis, é constituída pelas leis, mas as leis dizem o seguinte: todos nós somos livres, somos iguais em dignidade e em direito. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 5, no 5º artigo, ela praticamente repete essa norma que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e praticamente todos os países que são adeptos à ONU, que aderiram à ONU, eles também seguem esse princípio. Só que nós que moramos aqui no Brasil, eu não vou nem falar da realidade de outros países, mas do nosso, nós sabemos que não é bem assim. Nem todo mundo é livre, nem todo mundo é igual. Inclusive no Brasil tem trabalho de escravos, nem todo mundo vive em dignidade e nem todo mundo tem seus direitos respeitados. Então, por que isso acontece, professora? Aí a gente vem aqui, né, que o que acontece de fato, que a gente não consegue ter esses direitos respeitados, ser livre, a gente não consegue viver com dignidade. A gente vai voltar na questão dos governantes. Eu não vou dizer para vocês que a culpa seja só dos governantes. Os governantes têm culpa, mas os agentes públicos, e aí vocês podem perguntar, quem são esses agentes públicos? São todas as pessoas que são que fazem parte dos governos, os servidores públicos de um modo geral. Então, eles acreditam, né, que basta estar na lei. A maioria de nós ignora a verdade, ignora que precisa não só estar na lei, mas precisa também ser criada condições. Essas condições são conjunto de ações, eu costumo chamar para vocês, quem que estudou comigo, em políticas públicas, lembra que eu falava que era um conjunto de ações para colocar em prática, porque não adianta só ter lei. Então, esse conjunto de ações faz com que passe a ter esses direitos, né? Então, os agentes, eles acreditam que basta estar na lei, que não precisa ter mais nenhuma medida. Escreveu no papel, pega o papel, guarda na estante ou na gaveta e pronto, está garantido na lei. E não é bem assim, né? Então, precisa ter uma série de políticas públicas para que, de fato, isso aconteça. E as pessoas que representam o Estado, esses agentes, eles recebem, né, para fazer esse papel do Estado em cada município, cada estado, cada lugar. Então, quem são eles? São políticos, são policiais, são médicos, são professores, e todos eles são agentes públicos e que, às vezes, não colocam em prática o que deveria ser colocado, né? Então, eu quero dar um exemplo bem claro para vocês de uma política pública que surtiu efeito e que surte. Crianças. Por que a senhora pegou crianças, professora? Porque nós somos professor. Então, crianças, a maioria da nossa clientela é criança. Então, começa o direito delas ao nascer. A criança, quando nasce, ela tem direito a um papelzinho chamado certidão de nascimento, não é isso? Então, certidão de nascimento é um papel, e esse papel nele vem dando direito a ter um nome, a ter uma família, a ter uma nacionalidade, a ter um local para ela estudar, a ter a assistência e a proteção do Estado. Essa assistência e proteção do Estado, inclusive, ela foi muito vista agora, durante a pandemia. Vocês devem ter acompanhado os jornais e visto que o governo brasileiro, cada governo cuidava do seu povo no seu país. E os brasileiros que moravam fora, o governo teve que ir buscar. Por que ele teve que buscar? Porque cabe a ele dar assistência aos seus cidadãos. Então, estava lá fora, mas só não vinha se não quisesse, porque o governo tinha que possibilitar meios para eles virem e cuidar deles, que é essa proteção, essa assistência. Então, né, a gente sabe que nem todos os países dão essa assistência, nem todos os países cuidam do seu povo, alguns cuidam mais, outros menos, não cuidam de todos, cuida de parte, mas cada país tem as suas leis. Tudo isso precisa estar escrito, precisa estar documentado, claro. E essas leis, elas regulamentam os direitos. E tem que ficar claro que a lei,
claro, né? A lei é um amontoado de papel. E esse amontoado de papel não faz ação nenhuma. O que faz a ação são os agentes, são as pessoas que estão no governo ou representando o governo, ocupando cargos públicos. Algumas regras teve que ser adaptada para a ONU cuidar desse povo. Por quê? Muita gente termina por não ter os seus direitos assegurados. Exemplo, campos de refugiado. São pessoas de várias partes, que tem vários países têm campos de refugiado. Essas pessoas, ninguém cuida delas. Aí, como se o país tem tratado com a ONU vai lá e pega esse povo e cuida, procura um país, procura um local e coloca esse pessoal, né? As pessoas que nascem sem pátria por quê? Porque às vezes está em situação clandestina, não pode ser registrado nem num país nem no outro. E aí a ONU se responsabiliza por dar essa certidão de nascimento, por cuidar dessas pessoas, por dar uma pátria a elas. Resumindo, né, precisa ser construído, mas também precisa ser assegurado. Para virar um cidadão de direito de fato, né, precisa assegurar condições para que esse direito exista, para que ele seja colocado em prática. A outra questão aqui que eu quero falar para vocês, e aí a professora Nercy vai usar sempre Segunda Guerra, foi na Segunda Guerra, após a Segunda Guerra, que saiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vocês já devem ter lido isso em algum dos textos que eu mandei. Tem alguém com o microfone ligado atrapalhando aí. Tem, é uma pessoa que está com bebê. Desliga o som. Aí, então, o que aconteceu? Então, o que aconteceu? A Alemanha, antes da Segunda Guerra, resolveu que iria recensear. Recenseamento é cadastrar todos os seus cidadãos. E ela fez uma ficha e botou uma série de coisas que deveria ser preenchida para ser cidadão da Alemanha. Aí, o que ela fez? Todo mundo vai fazer, todo mundo fez. Os judeus que nasceram, que moravam lá, também fizeram esse recadastramento, esse recenseamento. E quando terminou, que o governo analisou, o governo da Alemanha chegou à conclusão que eles não tinham direito a ser considerado cidadão da Alemanha. O que aconteceu com eles? Perderam a proteção do Estado. Ao perder a proteção do Estado, quando veio a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha pegou essas pessoas que ela considerou, mesmo tendo nascido lá, mesmo estando vivendo lá desde os avós, tudo, mas que pelo critério criado pela Alemanha não era cidadão da Alemanha, o que fizeram? Pegaram e consideraram, puderam prendê-los, puderam fazer experimentos, puderam torturar, puderam inclusive matá-los, né, nos campos de extermínios lá de concentração. Alguém está com o microfone ligado, eu tive essa conversa já com vocês, ninguém ligue agora. Então, veja bem, quem está com bebê, desliga o microfone. Eu vou ter que procurar a imagem para poder falar diretamente. Então, veja bem, o que aconteceu, né? Parece que é injusto pegar os judeus, matar, botar no campo de concentração. Injusto, não parece não, é. Mas que foi legal? Foi. Porque o que legaliza? A lei. A lei legalizou que eles podiam fazer isso. Justo? Eu tenho plena certeza que não é. Agora, legal, eu tenho plena certeza também que é, porque quem faz as leis são os próprios países. Só que isso foi condenado por um monte de outros países depois, né? Porque não tinha nenhuma regulamentação e a partir daí passou até a Declaração Universal dos Direitos Humanos e que as pessoas em situações de guerra e vulnerabilidade, sem a proteção do Estado, né, em exílio ou abandono, elas passaram a contar com a proteção da ONU. A ONU passou a chamar essas pessoas para ela. Professora, o que é essa ONU? É uma organização de Nações Unidas. Então, são vários países, né, mais de 100,
Amanhã eu falo para vocês o quantitativo certo, mas foram muitos países, né? Alguns estão até saindo agora, mas foram muitos países que assinaram o tratado com a ONU e que seguem essas regras e que, inclusive, condenaram todo esse tipo de coisa. E a partir de lá para cá, a ONU tem comitês que assumem cuidar dessas pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, nós precisamos analisar na Declaração dos Direitos Humanos o artigo 1º e o 2º. Nele, né, nesses 2 primeiros artigos, eles vêm amarrando todos os outros, porque nele está assegurado eliminar toda e qualquer discriminação, garantir os direitos, né, e criando proteção internacional para a pessoa humana. Você não será protegido só no seu país, você será protegido internacionalmente se você se sentir até perseguido no seu próprio país. Essa comunidade internacional, esse grupo de países que compõem a ONU, eles criaram comitês. Esses comitês têm vários assuntos que eles tratam lá dentro. Assunto como gênero, como raça, como crenças, assuntos como educação, saúde. Então, eles têm vários assuntos. E cada comitê assume cuidar disso e acompanhar nos países que assinaram o acordo que ia corrigir os erros que eles tinham nesse país. Então, a ONU assume a função de fazer esse cuidado. E aí a pessoa passa a ter direito, né? Passa a ter o direito e um Estado, uma família, uma escola, passa a ter direito à saúde, à educação e assume, né, cuidar desses sujeitos que até antes estavam sem pátria e passam a cuidar até eles se estabilizarem. E assim, né, é dado vida à Declaração dos Direitos Humanos. Então, a declaração em si só, ela não tem valor nenhum se não tiver esse conjunto de ação que vai fazer com que a declaração tenha vida, que ela realmente funcione de fato. Então, se eles não pegarem, por exemplo, essas pessoas em situação de vulnerabilidade, não cuidar delas, não tirar elas daqueles campos de concentração lá que elas estão, que eles chamam de... esqueci o nome agora, mas tem vários, uns abrigos que eles constroem, né? E esses lugares ficam com muita gente que ficam sem pátria. E eles vão organizando até achar pátria para todo mundo. Então, se não tiver isso, é só amontoado de papel e não serve para nada. Estar escrito não significa ser cumprido. E isso vale para nós aqui no Brasil. Tem muitas leis e poucas soluções. E como é que entra a escola nessa questão? Faltando 10 minutos, né? Minha aula já... Não, 10 não, tem 20, que acaba 8h10, se não me engano. Então, como é que é? Aí entra a escola. Então, cabe à escola fazer o papel de formação. Lembra que ontem eu botei uma atividade para vocês que eu colocava no papel da escola, da educação, do gestor, do professor? E aí, assim, hoje eu resolvi fechar, voltando um pouquinho para essa questão, para uma espécie até de análise do que vocês fizeram. Eu quero dizer para vocês que eu já li quase todas, só não li as que postaram agora já quase meio-dia. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou orgulhosa de vocês. Eu fiz questão de ir respondendo um por um, não sei se vocês viram lá. Respondi bastante e está faltando um pouquinho já. Vocês já estão em quase 50 alunos, acho que 40 e poucos alunos já. Então, deu um trabalhinho, mas eu comecei ontem e fui. E eu acredito que hoje eu fecho toda aquela correção. Então, eu vi lá os comentários de vocês, gostei muito e sinto que vocês estão no caminho certo. Eu vou continuar, viu, gente, fazendo essa aula aqui com vocês, que é uma forma de eu ver vocês entrando, é uma forma de vocês me verem, saber que eu estou aqui. E vou continuar gravando a aula e mandando para vocês após essa aula aqui, porque tem gente que não consegue entrar na hora. Eu já botei meia hora depois e tem gente que continua chegando atrasado, mas eu acho que as pessoas também precisam se corrigir, viu? É puxão de orelha? É. Que profissional vai ser você amanhã?
Então, você precisa começar a organizar seu horário. 10, 15 minutos não deu, passamos para 20, fomos para 30, daqui a pouco nós vamos entrar 9 horas, 10 horas e 11, meia-noite, no outro dia de manhã. Então, nós precisamos nos organizarmos, tá? Um dia ou outro eu sei que vai acontecer, mas vamos nos policiar. E hoje já foi bem pouquinho, então já me deixaram mais feliz ainda. Eu acredito que até sexta-feira nós vamos nos organizar e vamos estar fechado para a semana que vem na hora certinha. E aí sábado eu faço uma enquete ou sexta para ver qual horário melhor para vocês, tá? Então veja bem, cabe à escola, a escola aí, ela entra para fazer um papel de formação mesmo, formação dos seus educadores, formação da sua comunidade interna, da sua comunidade externa, formação da futura sociedade. Então, essa formação da escola, ela precisa primeiro ser cidadã, porque se a formação da escola não for cidadã, ela não vai conseguir formar ninguém. Então, precisa fazer uma formação. Professora, formação da forma? Não, essa formação aqui eu quero traduzir ela no sentido de um preparo. Precisa fazer esse preparo. Então, o professor, ele precisa, para poder estar nesse processo de preparo, o professor precisa também ser um cidadão. E aí, assim, eu digo para vocês que tem muitos professores que têm várias dificuldades, inclusive na formação dele, inclusive na falta de respeito do Estado para com ele. Tem muito professor que é explorado, muito professor que ganha mal, péssimas condições de trabalho, e aí vai. Mas eu quero dizer que o professor precisa ser um cidadão, e aí ele precisa se construir enquanto um cidadão para conseguir isso, né? E ele precisa buscar conhecimento, se transformar, ele precisa se transformar para poder, né, conseguir transformar o outro e aí ir transformando devagarinho o mundo. Tarefa difícil? É. Quem disse que seria fácil, né? Então, a tarefa é difícil mesmo. Então, a prática pedagógica desse professor parte do princípio de que todo mundo é cidadão, precisa respeitar o desenvolvimento de cada um desses seres que está sob a responsabilidade, precisa dar oportunidade para cada um se desenvolver, precisa dar, né, e lutar, né, dar e lutar por condições para que esse grupo, essas pessoas aprendam, né, para que a pessoa aprenda nessa prática, precisa respeitar a individualidade de cada um. A formação, que é esse processo que nós estamos aqui, a formação desse educador, porque se ele precisa transformar ele primeiro, ela passa por se permitir aprender. Eu preciso me aceitar como inacabado, eu preciso aceitar que eu preciso aprender, que eu preciso tirar alguns preconceitos que eu tenho. Eu preciso me permitir ver além desse horizonte que eu vejo hoje. Eu preciso conhecer as convenções, os tratados, eu preciso estudar, compreender as regras, segui-las, outras modificar, né, universalizando assim o direito de todos. Porque o professor de hoje, ele precisa ter em mente a necessidade de diferentes, porque diferentes precisam ter direitos diferentes. Só assim nós vamos conseguir universalizar os direitos das pessoas. Não podemos dar os mesmos direitos para todo mundo, porque nem todo mundo precisa desses mesmos direitos. Eu não preciso dar o direito de correr para um cadeirante. Eu preciso dar o direito para as pessoas de acordo com as necessidades delas. A violação, elas vão continuar existindo, mas são essas violações que devem dar ânimo para que a gente continue a fazer o certo. Porque por que não, então, começarmos por nós mesmos, né? Começarmos por nossa casa, por nossa família, pelo nosso local de trabalho, por nós mesmos. Para fechar hoje, atividade do Life, tá? Postar até sexta-feira, mas antes vocês vão no fórum e respondam uma pergunta. O que você aprendeu na aula de hoje? Ok? Vão no fórum e responda o que você aprendeu na aula de hoje. A atividade do live você pode postar até sexta-feira, né? Sexta-feira é amanhã já? Não. É? Hoje é quinta? Tô perdérrima, meu Deus, achei que hoje era quarta. Sim.
Podem ligar o microfone, tá? Nós estamos acabando. Professora. Fale bem rápido, frase e passe para outra. Fala, Lisboa. Eu estou com probleminha na hora de acessar. Não, eu não vejo vocês, só escuto. O que é que eu faço? Sua câmera está fechada. Você amanhã entra, abre sua câmera e fecha seu microfone. Aí vai dar certinho. Tá bom. Tá? Pois é, meus amores. Tá bom, entendi. Tá me vendo, prof? Ainda não. Professora? Fale. Oi, quem é? Fale. Um de cada vez, a fila. Quem quer falar? Milena, quem quer? Quem foi a outra que falou aí? Milena com